Vamos ler juntos? Salmo 119, 6 e 7. Vamos lá? Quem dera os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Vamos ler isso aí também. Juntos? Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Vinte e 28. Andarei em liberdade, pois busco teus preceitos. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é, a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Se a tua lei não fora toda a minha satisfação, há muito pereceria na minha angústia. Pode passar, Juju? Aí, segura aí um pouquinho. Nós temos aberto o Salmo 119, compreendendo alguns aspectos básicos. Algumas palavras no Salmo 119 em que se referem ao que Deus pensa a nosso respeito. A lei, o mandamento, o preceito, os juízos, os estatutos e a palavra. As várias vezes em que esses termos aparecem e reaparecem no texto, falando de como nos relacionamos com eles, como devemos nos relacionar com aquilo que Deus pensa a nosso respeito, e trabalhando isso de uma forma que nos faz entender que são elementos de dentro para fora, não são obrigações impostas. O teu mandamento é o meu prazer, o teu mandamento é a minha alegria, anelo pelo teu mandamento, anelo pela tua lei, anelo pela tua palavra, anseio por ela. Não é algo imposto sobre nós como uma obrigação religiosa, é algo que resulta do prazer em crer e entender o que Deus pensa a nosso respeito. Ok? Tranquilo aí? Semana passada abrimos esses textos que lemos para trabalhar alguns sintomas de questões que envolvem circunstâncias emocionais. E como a palavra, como o mandamento, o preceito, a lei, como juízos de Deus, eles trabalham as inquietações de nossas emoções. Todos nós, indistintamente. Todos nós, não há distinção. Todos nós vivemos inquietudes em nossos sentimentos. E os textos que lemos trazem sintomáticas, por exemplo, quando o salmista diz que nós não devemos ficar confundidos, a ideia de desapontamento, de envergonhar-se, de estar insatisfeito, traz a ideia de um sintoma de frustração. Quem é que nunca sentiu frustração? Todos nós sabemos o que é frustração. Todos nós. Quando o salmista fala, nos versos 22 e 39, sobre o opróbrio e a vergonha, como lemos ali, a ideia do original significa aquilo que produz desprezo. Quem nunca sentiu rejeição? Quem nunca se aborreceu, ou se magoou, ou se ofendeu pela rejeição? Por se sentir rejeitado em algum ambiente, em alguma situação, ou em algum relacionamento, ou por sentir-se inferior e, portanto, rejeitado em todas as situações. Quem já não passou por isso? Domingo passado eu até brinquei, né? Se é alguém que não passou por isso, levanta a mão que eu gostaria de conhecer, porque eu ainda não conheci. Todos nós passamos por isso. Quando o salmista trabalha mais adiante, no verso 28, ele diz que se consome de tristeza. A palavra, dá a ideia de pesar, de desânimo, de abatimento.
É o sintoma de esgotamento. Quem é que nunca se sentiu esgotado, estressado? Quem que nunca se cansou por ver que as coisas não mudam? Por tentar fazer diferente e não conseguir? Se tem alguém, por favor, eu gostaria de conhecer. É muito mais comum do que a gente imagina. É muito mais humano do que a gente faz conta. É muito mais nosso do que a gente pensa. Por fim, os salmistas trazem as expressões relacionadas a andar em liberdade, que dá a ideia de um lugar espaçoso, sair da sensação de aperto, de estreitamento. Isso está relacionado ao processo de angústia. Literalmente, angústia significa apertar. Não é à toa que as pessoas descrevem angústia como um aperto no peito, porque literalmente angústia é a ideia de apertar. Quem é que nunca sentiu angústia? Quem é que nunca passou por isso? Trabalhamos na semana passada como isso se manifestou em Jesus, né? No Getsêmani. Ele sabendo aquilo que tinha que fazer, sabendo o que lhe custaria. O texto diz que ele estava em profunda angústia, a ponto do seu suor se tornar como gotas de sangue. Isso é um fenômeno psicossomático muito interessante. O que é psico? Que vem da mente e soma do corpo. Significa que a angústia é tamanha que os microvasos sanguíneos da pele se romperam de tanta pressão e tanta angústia. Quem estava sofrendo essa angústia toda mesmo? Jesus. Sabe por quê? Porque ele era homem. Deixa eu corrigir isso. Porque ele é Deus feito homem. Ressurreto, mas ainda é identificado conosco. Com as nossas dores, com as nossas angústias. Interessante isso, quando o profeta Isaías descreve, diz, homem de dores. Sabe qual é o termo hebraico lá? Angústias. Homem de angústias, que sofria dores de angústia. Quem é que nunca sentiu isso? É impressionante como esse salmo e cada um dos versos vai tratando como mandamento, como preceito de Deus, como a lei de Deus. Ela serve para que nós nos alimentemos em nosso interior, a fim de resistir a estas coisas. Mas isso será assunto para os próximos domingos. Gostaria de abrir com vocês hoje um texto, mais 3 versos, que tratam de situações que são semelhantes, mas de natureza diferentes. Observem, são semelhantes, mas possuem natureza diferente. Cansaço, esgotamento, angústia, ansiedade, inquietação, insatisfação são elementos produzidos dentro de mim. Como eu reajo a determinadas situações? Isso ocorre dentro, no ambiente interno, nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Mas o salmista traz uma outra coisa, que o mandamento, a lei, o preceito, os juízos, a palavra de Deus nos sustentam. E também podemos nos apropriar desta palavra, deste mandamento, deste preceito, desta lei, para que estas coisas não nos consumam. E estas coisas têm uma natureza de coisas que acontecem fora e que nos afetam de fora para dentro. Sabe como o salmista chama, ou os salmistas identificam essas situações? Aflições. Tem gente que diz que aflição e angústia é a mesma coisa. Angústia é algo interno, aflição é algo
externo, é uma pressão que vem de fora. Vamos ver os textos? Vamos ler? Estou aflito, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aflição e angústia se apoderaram de mim. Contudo, os teus mandamentos são o meu prazer. Reparam que aflição e angústia não é a mesma coisa? O salmista usa dois termos totalmente diferentes. Para descrever a angústia, ele usa um termo. Para descrever aflições, ele usa outro termo. Aflições são circunstâncias externas que nos pressionam internamente. Está claro a diferença? A angústia é algo que me pressiona dentro, mas é gerado em mim mesmo. Os motivos da angústia são pessoais, de leitura emocional, de percepção, minha percepção, com relação a determinadas coisas. A aflição não, é uma pressão real. Não é apenas uma percepção, é uma ação, uma situação real. Compreendem a diferença? Não é apenas a minha percepção sobre algo, é algo de fato me apertando, me oprimindo, me angustiando. Quem já não viveu isso? Todos nós. Vamos lá, Juju, mais um? Vamos lá? Olha para a minha aflição e livra-me. Quando nós voltarmos em cada um desses textos, nós vamos achar muito interessante algumas coisas. Eu tenho certeza que nós vamos achar isso interessante juntos. Como a lei, como o mandamento de Deus, ele serve para nós fazermos uma leitura diferente das coisas que estão fora de nós. Vamos ao conceito, Juju? A ideia do termo original relacionado à aflição é essa ideia: comprimir, espremer, oprimir, importunar, trazer tribulação. Observe que é algo que vem de fora para dentro. Não é algo que o meu sentimento lê. Não é algo que as minhas emoções interpretam. É algo que se movimenta de fora para dentro. É algo que acontece de fato. E isso me traz aflição. Isso me comprime. Isso me oprime. Isso me faz com que eu me sinta tribulado, atribulado. Faz com que eu me sinta comprimido, espremido pela situação. A gente fez um diagrama rápido ali, vamos lá, Juju. As coisas que vimos, os primeiros versos, frustração, rejeição, esgotamento e angústia, são situações de natureza interna e dizem respeito aos nossos sentimentos. As aflições, elas são de natureza externas e têm a ver com situações que nós não controlamos e que acontecem. E elas estão relacionadas à ideia de revés, de adversidade, às vezes enfermidade, tribulação. Coisas que vêm de fora para dentro. Como a gente mensura isso é algo muito pessoal. Posso dar o exemplo de Jonas? Jonas é um exemplo interessante. Ele é mandado para pregar em Nínive e está muito aborrecido porque os assírios haviam invadido o seu povo. Se vocês tiverem uma ideia do que os assírios faziam na época de que eles chamavam de recolonização. O que é a recolonização? Eles invadiam um povo, então eles matavam os velhos ao fio da espada, pegavam os adolescentes e levavam para outro país a fim de que eles fossem ensinados com outra cultura, pegavam toda a mão de obra masculina que podia ser escravizada e levava para outro país a fim de que eles perdessem a identidade nacional e estupravam todas as mulheres a fim de que elas gerassem bastardos. Não era algo bonito de se ver.
A identidade cultural, a identidade do povo que estava naqueles que eram mais idosos, era morta ao fio da espada. Os que tinham força de trabalho eram levados para outros lugares distantes, porque não fazia sentido brigar por uma terra que não é deles. Então eles matavam as rebeliões, ensinavam os adolescentes e jovens com outras culturas, estupravam as mulheres para que elas não voltassem a ter relacionamentos normais com seus maridos e gerassem bastardos, filhos sem pai. É a esse povo que Deus manda Jonas pregar. A gente às vezes não entende por que Jonas ficou tão bravo quando Deus falou: vai e prega a Nínive. Uma das causas era essa, fora as outras. Na época que Jonas profetizou, a região norte de Israel já havia sido levada cativa pelos assírios. Possivelmente ele viu isso acontecer a sobrinhas, a parentes, a vizinhos. É muito fácil julgar Jonas, dizer: como que ele não teve misericórdia daquele povo? Agora imagina você ser mandado para pregar a um povo que matou seus velhos, seus parentes, os mais sábios, que retirou de perto de você as pessoas que você gosta, que levou seus filhos cativos, que estuprou suas mulheres. Por muito menos a gente esbraveja quando está vendo uma novela ou um filme, né? A gente está vendo um filme, tem um cara cruel, mata ele logo! Né? Esse cara é muito ruim, tem que morrer feio. Né? Já contei essa história uma vez para você, que eu cheguei na casa da minha avó, ela estava assistindo uma novela das 6. Uma menina estava sendo muito judiada. Né? E parece que era o último capítulo, onde tudo estava dando certo para ela e tudo que estava dando errado para o vilão estava acontecendo. E minha avó gritava: você tem que morrer feio! Você tem que morrer feio! A morte para você é pouco. Agora você imagina, um filme, uma novela é capaz de produzir isso na gente. Ou você nunca sentiu isso vendo um filme? Quando aquele cara é ruim o tempo todo e parece que ele vai se safar, dá vontade de dizer: eu tinha que matar logo de uma vez, não é? Aí Deus pega isso que não é filme, pega um indivíduo que é profeta e diz para ele: agora vai e prega arrependimento para esse povo que matou os seus velhos, levou os seus irmãos, estuprou suas mulheres, tornou cativos seus filhos. Vai de bom grado, vai com um sorrisão no rosto, vai. Quando Jonas recebeu de Deus a palavra de juízo, Jonas atravessa Nínive cantarolando isso com um senso de vitória. E ele olha para os ninivitas e diz: 40 dias. 40 dias. E vocês, o Senhor vai fazer juízo. O que Jonas não esperava é que aquele povo cruel fosse tomar uma atitude tão surpreendente de rasgar as suas roupas por ordem do seu rei, se lançar em sacos cinzas, não foi isso? Obrigar os seus animais a se deitarem em cinzas para dizer ao Deus de Israel que eles estavam arrependidos. Olha só que situação. Mas por que você está falando isso? Porque eu estou falando de perspectiva. Jonas então se assenta no outeiro para ver o circo pegar fogo. Chega o dia em que Nínive seria subvertida. Chega o dia onde o juízo de Deus chegaria, onde o juízo de Deus torraria aqueles caras todos que mereciam muito mais do que aquilo. E ele se assenta no outeiro e espera o juízo. E o juízo não vem, porque os ninivitas se arrependeram. O que Jonas faz? Fica mordido da vida. E ele mordido da vida ali,
Senhor faz crescer uma aboboreira. A aboboreira vai, cresce por cima de Jonas e faz uma sombra para ele. Olha o tempo que ele estava esperando o negócio acontecer. Ele não desistiu, ele ficou sentado no outeiro dizendo: uma hora o fogo vai cair. Deu tempo de crescer uma aboboreira. Deu tempo da aboboreira fazer sombra. Um dia o Senhor enviou um bichinho que foi lá e mordeu a aboboreira. E Jonas ficou aborrecido, porque a aboboreira dele tinha morrido. Todos os ninivitas, não fazia a menor diferença. A aboboreira aborreceu profundamente Jonas. É uma questão de perspectiva. É literalmente uma questão de perspectiva. Se não tivermos duas pilhas desse tamanho, o restante não funciona. Entendem a questão da perspectiva que eu estou tentando mostrar? Como o juízo não veio sobre Nínive, Jonas ficou extremamente angustiado, inquieto. Mas ficou profundamente triste porque morreu a sua aboboreira. As aflições também são assim. Depende da maneira como nós as enxergamos. E a lei, o mandamento, o preceito, o juízo, o estatuto e a palavra de Deus nos ensinam a ver as circunstâncias de maneira correta. Nos fazem enxergar essas circunstâncias de uma outra forma. No Salmo 134, o salmista diz que o justo passa por aflições, mas o Senhor o socorre de todas elas. Diga comigo: de todas as angústias e aflições. Há um outro salmo onde ele diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia e que Ele nos livra de todas as aflições. Jesus também diz isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o mundo lá não é mundo Ainion, não é a forma de pensamento de um tempo. O mundo lá é sistema, é a vida como um todo. Então ele diz: na vida vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, persistência, porque eu venci esse sistema. Quando nós colocamos ali revés, adversidade, enfermidade, tribulação, eu creio que essas 4 coisas resumem muito bem as coisas mais gerais que nos afetam. O que é um revés? O que é um revés? Antigamente a gente jogava banco imobiliário e tinha uns cartõezinhos, sorte ou revés, lembra? Isso. Se era sorte era uma coisa boa, se era revés, comumente era uma situação ruim. Alguma coisa que você perderia dinheiro. Revés é alguma coisa que não funciona, é alguma coisa que não dá certo. Oi? É alguma coisa desfavorável. Quem é que nunca viveu uma situação que não dá certo? Quem é que nunca esperou num investimento e isso não aconteceu? Quem é que não esperou num trabalho e isso não deu certo? Quem é que não colocou suas fichas num relacionamento e não se frustrou? Quem? Adversidade. Adversidade dá a ideia daquilo que vem contra nós. Não apenas acontece, mas é algo que se movimenta contra nós. É adverso. Vem na direção contrária. Verso e adverso. Quem é que nunca se sentiu atingido por alguma coisa que não esperava?
Estava vendo o jogo do Brasil, a estreia do Brasil contra a Bolívia, na terça-feira, Copa América. Foi? Não, perdão. Estava vendo um jogo do Campeonato Brasileiro. No sábado passado, lá, revendo, aliás, pelo pay-per-view, né? Aquela coisa que fica gravado lá, você vê depois os jogos. Né? Tem um jogadorzinho do Flamengo mediano que joga no meio campo, faquinho, chamado Pires da Mota. Né? E houve um momento em que sobrou uma bola na entrada da área, ele deu um chute de primeira e o narrador disse: até tu, Pires. Né? Retomando a ideia daquele conceito do imperador romano que foi morto por alguém próximo da sua casa, né? E ele morreu dizendo: até tu, Brutus, né? Porque Brutus o esfaqueou pelas costas. Quem é que nunca sentiu isso? Uma situação que te atinge de onde você não esperava. Quem é que nunca viveu uma perda, uma tristeza, por algo que ocorreu e que você não esperava? Estava pensando isso hoje de manhã com os irmãos lá no Cefapro e depois pensando sozinho em casa. Estamos com uma viagem planejada amanhã, já começando a arrumar as malas, preparando as coisas. Da última vez que isso aconteceu, para eu ir para esse lugar, eu tive uma pneumonia, 2 dias antes. E no dia que era para eu embarcar, eu estava internado. Quem é que nunca viveu isso? Num dos anos mais difíceis para mim, de maior atividade, fechamento de faculdade, preparo para a faculdade, né? Um monte de coisa, preparo para Enem, e foi um ano muito complexo por algumas coisas que aconteceram, financeiramente também. Estava muito cansado. Nós recebemos um convite do Júlio, eu e o Isaías, para tirarmos 5 dias descansando. Na volta, nós capotamos o carro. Foram 120 dias de braço mobilizado, uma cirurgia. Quem nunca viveu o revés? Quem nunca enfrentou a adversidade? Sabe por que eu estou dando os meus exemplos? Porque é mais fácil. Mas eles não são maiores e nem diferentes dos seus. Mas até dessas adversidades, o mandamento, a lei, o preceito, a palavra, os juízos de Deus, eles nos vivificam. Eles nos dão força para enfrentar. Essa palavra, o que Deus pensa a nosso respeito, faz com que a gente encare estas coisas de outra forma. Quem nunca enfrentou tribulação? Quem nunca se sentiu numa situação onde nada dá certo? Há um tempo atrás eu encontrei uma pessoa e eu disse para ela: talvez nós precisamos de um plano B. Ela disse: pastor, não tem o plano Z? Porque eu já tentei o A, B, C, D, G, H, I, J, L, N. Essas coisas às vezes consomem a nossa esperança. Fazem com que a gente tenha um pensamento sempre voltado a um sentimento de perda. Quando na verdade o que Deus pensa a nosso respeito é outra coisa totalmente diferente. Quando nós não conseguimos enxergar que muitas vezes o revés é parte de um plano maior. O que Deus pensa a nosso respeito nos faz enxergar além do óbvio. Eu não sou muito de ficar pedindo para a gente falar umas coisas para o outro, não. E até esses dias eu recebi um negocinho no Facebook, no WhatsApp, bem interessante, dizendo, um cara com um protesto lá pela educação, dizendo: pastor, eu odeio dizer para a pessoa que está do meu lado isso assim, assim, assim. Estava protestando também. Mas diga para o irmão que está ao seu lado: o que Deus pensa a meu respeito
me faz ver além da situação. Dá para entender? Que a situação não é o ponto final. A situação não é o ponto final. Às vezes a gente olha a situação como aquilo que fecha a história. Na verdade, tem muita história depois daquilo que acontece e que não dá certo. Vocês estão com frio? Isso é um revés. Marcelo está enrolado de cobertura ali, a orelha dele chega a estar gelada. José era um menino interessante, ele se achava bom. Tudo que acontecia com ele mostrava que ele era especial. Ele tinha sonhos. Ele não tinha medo de falar dos seus sonhos, e ele impunha esses sonhos aos seus irmãos, falando das coisas extraordinárias que aconteceriam com ele. E a história dele foi uma história muito linda. Se tirar o meio. Porque no meio, tudo que tinha que dar errado, deu. Ele foi odiado pelos seus irmãos. Pensaram em matar ele, o mais velho disse, não vamos matar não, senão a gente vai ter que dar cabo do sangue dele para o meu pai. Vamos vender ele para os escravos. Como escravo, venderam ele para uma caravana que ia para o Egito. Ele foi levado para lá. Chegando lá, ele começou a fazer a vidinha trabalhando na casa de Potifar. Começou a melhorar um pouquinho, foi como escravo, já estava melhorando um pouquinho. De repente a mulher de Potifar cria o olho nele, cresce o olho nele, gera uma situação, o expõe e ele acaba preso. Tudo que tinha que dar errado, deu. Esse aí é azarado. Né? Esse aí tem que passar no culto de descarrego. Tudo que tinha que dar errado com ele, deu. Pega o apóstolo Paulo, lá no capítulo 13, 11, segundo aos Coríntios, onde ele vai dizer, fui apedrejado, sofri a perseguição, naufraguei não sei quantas vezes, fui surrado não sei quantas vezes, tudo que tinha que acontecer de ruim, aconteceu para o cara. Se você chega numa boa parte das igrejas da nossa geração, do nosso tempo, e diz assim, fui surrado tantas vezes, naufraguei tantas vezes, fui mordido por cobra tantas vezes, aconteceu, você está pesado. Tem alguém com você, a gente tem que dar uma limpada aí. Ó. É assim que a gente é levado a ver as coisas pela religião. Vocês estão rindo, mas o negócio é cruel. Sabe por quê? Porque a gente é imposto de tal forma, onde a gente não aceita as situações. Porque a religião forma na nossa cabeça, nós seremos vencedores. É vitória sobre vitória, maravilha sobre maravilha. Para ser vitória sobre vitória tem que ser luta sobre luta. Para ser maravilha sobre maravilha tem que ter coisa errada, para que as maravilhas de Deus se manifestem. Está entendendo? Adversidades, lutas, enfermidades, circunstâncias fazem parte do processo de todos nós. Todos. Atendi uma pessoa alguns dias atrás, ela olhou para mim e falou, eu queria ter a sua vida. Eu só dei uma gargalhadinha. Falei, vem quente. Entra na minha pele. Assume as minhas coisas. Encara as minhas situações. Porque o mito da grama do outro é mais verde. Você olha por cima do muro, vê a grama do outro e fala, sua vida está toda acertadinha. Vai ver. O quanto dá trabalho. Podar, molhar, cuidar. E às vezes ainda vê a pulga comer. Bate lá uma praga, daqui a pouco está tudo amarelo. Você tem que começar tudo de novo. Aí quando está verdinho, alguém olha por cima do muro e fala assim, não sei por que a sua grama é verde. Ah, não sabe não. Pula para o lado de cá. Já falei isso algumas vezes aqui. Tire o sofrimento.
tire as adversidades, tire aquilo que não deu certo da vida dos servos de Deus que são descritos na Bíblia e fala para mim o que sobra. Desafio você a encontrar um servo de Deus descrito na Bíblia, a sua história, que diga assim: para esse deu tudo certo, de ponta cabeça. Dou-lhe uma. Alguém? 2. Dou-lhe 2. Alguém tenta? Eu não conheci ainda, eu gostaria de conhecer. Aí você fala assim: mas o exemplo de fé é Abraão. Com Abraão já começou dando errado. Quando Deus disse: sai do meio da tua terra e da tua parentela, que eu falei de você uma grande nação, Deus já lidou com o improvável. Se Deus queria fazer de Abraão uma grande nação, qual seria o melhor lugar? No meio dos seus. Um lugar de segurança. Deus já começa com o improvável. Já pega um cara e diz assim: vou fazer de você uma grande nação. Sai do meio da tua terra e da tua parentela. Sabe o que Abraão faz? Sai da terra carregando véu. Quem era o véu? Ló. Sabe o que significa a palavra Ló em hebraico? Véu. O que esse Ló deu de aborrecimento para Abraão? Mas Abraão tinha promessa. As veias do pescoço ficam inchadas. Quando as coisas estavam para se cumprir, Sara tem uma ideia genial. Ela olha para ela e diz: eu não posso ter filhos, você já está velho. Pega a menina nova, que é a minha. Como é que chama? Tinha um outro nome. Era aquela escrava que cuidava das coisas da casa. Oi? Nodriza é espanhol. Criada, é essa a ideia aí. Era aquela que cuidava das coisas mais próximas de Sara. Era escrava. E ela diz: você vai lá, se relaciona com ela, e ela ter um filho é a mesma coisa. Tem essa história de mesma coisa. Ah, mas comigo e com ela é a mesma coisa. Que mesma coisa? A promessa não era para a escrava, a promessa era para ela. E ela vai arrumar as coisas achando que está abafando, lacrando. Só confusão. Vocês sabem que a confusão que Sara criou com Agar e Ismael, até hoje está na faixa de Gaza. Olha o tamanho da encrenca. Quem são os filhos de Ismael? Aqueles que habitam em tendas. Quem foram? Deram origem a quem? Aqueles que habitavam na região que hoje comporta a Palestina. Árabes. Quem são os filhos de Isaac? Aqueles que eram os filhos da promessa, que hoje tem a ver com quem? Com os israelitas, com os judeus. Até hoje, esses caras se esfaqueiam nas ruas. Até hoje, a campanha da mídia contra Israel é cruel. Porque se um palestino esfaqueia um soldado israelita, nada é dito. Mas se o soldado israelita revida e mata o palestino, está em todas as notícias. Isso aí foi o que Dona Sara inventou, quando quis fazer um atalho, porque tinha um problema. Eu passaria a noite inteira com vocês, falando do que aconteceu de errado com Abraão, tudo que não deu certo com Isaac, de tudo que não deu certo com Jacó, de tudo que não deu certo com José,
de tudo que não deu certo com vários juízes, e a gente poderia ir abrindo o texto até Malaquias e ver o bicho pegando. Quem disse para você que quando você recebe Jesus, você é colocado numa bolha de vidro e nada de mal te acontece mais, mentiu. De fato, nós somos colocados no vidro, mas na vitrine. Passamos a ser alvejados. Quando a lei, o mandamento, o preceito, a palavra, os juízos, os estatutos, enchem a nossa forma de pensar, nós começamos a ver as situações que não dão certo com outros olhos. Talvez o ditado mais interessante dentre todos que eu tenho ouvido nos últimos meses tenha sido esse: se a vida te deu limões, faça uma limonada. E é assim que a palavra nos ensina, que nós devemos aprender a fazer limonada dos limões que a vida nos dá. Vocês já viram aquele seriado que virou filme, Auto da Compadecida? Na verdade é um livro do Ariano Suassuna, né? E é um momento em que o personagem lá está ficticiamente diante de Jesus, e ele é acusado por algumas coisas, e tem uma hora que ele não se defende. Ele vai virando as costas, ele vai indo embora, e a figura do diabo diz para ele assim: está se fazendo de coitado, né? Não se defendeu porque está se fazendo de coitado. E ele diz: do jeito que eu sou ruim, é bem capaz que seja isso mesmo. Eu aprendi uma coisa na minha vida, não sei se serve para vocês. Quando eu vivo uma situação que é ruim, quando eu vivo uma situação que me confronta, e quando essa situação espera que eu faça alguma coisa que quebre os meus valores, talvez seja até por ruindade, mas ela vai achar uma dificuldade enorme de eu abrir mão dos meus padrões. Pode até que seja por ruindade. Não entendeu? Às vezes, quando alguma situação que acontece quer que eu abra mão daquilo que é meu valor, daquilo que eu não faço, para que a coisa fique boa, nem que seja por ruindade às vezes, mas eu digo: agora não, agora eu não vou ceder. Me entende? Esse dia eu fui resolver uma situação numa repartição pública, um rolo danado, uma situação de lá e de cá, até que alguém me chamou numa sala e diz assim: só assina aqui que eu vou resolver tudo para você. Eu falei: quem disse que eu quero fácil? Eu não preciso de favor. Eu preciso que se cumpra a lei. A lei diz isso assim, assim, assim. Vocês têm que fazer isso assim, assim, assim. Aí ele disse: mas você quer complicar? Eu falei: não, eu quero o meu direito. Somente o meu direito. Ah, rapaz, assina isso e para de arranjar confusão. Ah, assino não. Eu não estou à venda. Não tem etiqueta. Está entendendo? Quando nós estávamos começando lá na tenda, a gente ainda não tinha expectativa nenhuma, nem de alugar um lugar. Eu recebi a visita de um candidato a prefeito. E ele disse para mim: estamos pensando em doar um terreno para vocês.
onde dá para vocês terem uma área de estacionamento, dá para construir um templo. Ele me olhou nos olhos e disse: quantos votos eu posso contar na manancial? E eu disse para ele: antes de entrar aqui, um. Depois que você entrou e falou isso, nem o meu. Não tem negociação. Caminho fácil não existe. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não dá para enfrentar as situações por caminhos fáceis. Caminhos fáceis não existem. E as situações são permitidas por Deus para que nós sejamos fortalecidos, para que nós aprendamos a lutar contra elas. Está claro? Não há como olhar para uma situação e dizer: quero me livrar dela. Tem como olhar para a situação e dizer: agora você arranjou briga. Estão entendendo? A gente ama ouvir a história de Davi derrubando o gigante. Quem que não gosta de ouvir a história do gigante? O menino e o gigante. O menino e o gigante. Quem já não ouviu isso? Quem já não vibrou com essa história? Quando a gente começa a descascar as nuances, os pontos mais interessantes dessa história, a gente começa a ver que o negócio é apavorante. O gigante tinha aproximadamente 3 metros a 3,15 metros de altura. Era um cara treinado em todas as artes da guerra. Foi um garoto grande que foi criado e crescido nas artes da luta. Ele sabia lutar e manejar as suas espadas, sua lança. Era treinado para matar. Davi era um pastor de ovelhas, mas já tinha matado um leão. O leão avançou contra as ovelhas dele e ele, pimba, matou o leão. O negócio com ele sempre foi: escreveu, não leu, o pau comeu. Parou diante de um gigante que afrontava o Deus de Israel, e em momento nenhum ele olha para a circunstância. Ele diz para o cara, primeiro o gigante diz para ele: você vem contra mim com paus e pedras. Deve estar pensando que eu sou um cachorro. O que Davi diz para ele? Eu vou a você, em nome do Senhor dos Exércitos. Antes da vitória, tem uma postura. Talvez esse seja o grande drama da nossa geração. Nós queremos ser vencedores, mas não queremos as posturas que implicam no combate. Davi lançou uma pedra e o gigante caiu. Ele cortou a cabeça do gigante com a sua espada. E se a pedra não derruba o gigante? Pernas para que te quero? Não, essa não foi a postura de Davi. Entendem que antes da vitória é necessário uma postura? Davi só venceu porque encarou. E aquele era o gigante dele. Os nossos são outros. Agora você tem 2 coisas para fazer. Você pode ouvir tudo que você ouviu hoje e sair daqui dizendo para você assim: para mim não tem jeito. Eu não vou dar conta. Quando as coisas acontecem, eu fico chateado mesmo, eu fico aborrecido mesmo, eu fico para baixo mesmo. Bom, isso não é novidade. O mais interessante de tudo é que a palavra dessa noite é uma palavra de esperança. É para dizer para você que isso já é o rotineiro, mas Deus tem coisas diferentes para você. E você pode começar com posturas diferentes.
para ter resultados diferentes. O óbvio você já tem. Ouse. Se aborrecer, se chatear, se inquietar pelas suas situações é o óbvio. O óbvio você já tem. Ouse. Ouse aquilo que não é óbvio. Ouse encarar as situações, as adversidades. Ouse chamá-las pelo nome. Ouse caminhar por cima delas. Isso é o que a palavra dessa noite te propõe. Não é que você olhe para a dificuldade e fique com o óbvio. O óbvio você já tem. Ah, as dificuldades são dificuldades. Claro que são. A diferença entre os 10 espias e os 2 espias era uma questão de postura. 10 voltaram dizendo: a terra é tudo o que Deus diz, mas tem gigantes nela. Os caras são grandes pra caramba. Nós não vamos dar conta de tomar as terras deles. Dois voltaram dizendo: a terra é tudo o que Deus diz. Tem gigante pra caramba, mas a gente vai comer eles como se fossem pão. A gente vai pegar esses caras grandões na mão e a gente vai esfarelar eles. É uma questão de postura. Antes da vitória, vem a postura. Como você se posiciona diante da circunstância. Quando nós voltarmos nos versos todos de trás, para trabalhar como mandamento, preceito, a lei, a palavra, o que Deus pensa a nosso respeito, nos ensina como o que Deus pensa a nosso respeito, nos ensina e nos equipa, nos prepara para vencer os elementos de dentro. Nós também vamos aprender como vencer os elementos de fora. Ok? Instantâneo é Nescau. Você põe uma colher no chocolate, não tem instantâneos. Mas eu quero uma garantia. Garantia não existe. O que Deus nos propõe é viver a cada dia. A vitória de cada dia. Na misericórdia de cada dia. Lembrando que a de ontem não vale para hoje, a de hoje não vale para amanhã. Nosso grande problema é que a gente vive a nossa vida inquieto pelas coisas que já foram e não vão mudar, preocupados com as coisas que virão, que nós também não poderemos mudar. Então deixamos de tomar as nossas posições hoje. E as posições se tomam hoje. A misericórdia é para 24 horas, porque o texto diz que elas nascem a cada manhã. Nasceu uma hoje, daqui a 24 horas, quando o sol nascer, nascerá outra. E o texto diz que elas se renovam, cada uma que nasce substitui a outra. Deus dá a medida certa para a luta de hoje. Assim como o maná era a medida certa da fome do dia. Gosto muito de lembrar isso, quando o maná veio pela primeira vez. Maná vem do hebraico, o que é isto? A provisão veio e eles não sabiam que era provisão. E eles olham para o maná e dizem: maná, o que é isto? Era a provisão que já tinha vindo para um povo que não podia plantar e nem colher, e que comeu da provisão de Deus todos os... Quando que eles comiam? Quando? O maná era a porção de quanto tempo?
de um dia. Misericórdia é a porção de quanto tempo? Vitória é garantida por cada dia. Já diz o ditado popular que nós temos que matar um leão por dia. Que Deus nos fortaleça e que Ele nos encha de esperança. Amém? O óbvio nós já temos. Vamos para o extraordinário. Amém? Quando eu era criança eu vi um filme, e algum tempo atrás esse filme foi feito novamente. Falava de um menino que foi criado na selva. E ele encontrou com um urso. Vocês lembram da canção do urso? O urso era preguiçoso. E ele cantava: necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Lembram? Alguns lembram? Pois eu digo para vocês, extraordinário. O necessário já passou. O que nós precisamos é entrar no extraordinário. E o que é o extraordinário? É o natural de Deus. Eu vejo tantas igrejas dizendo que nós temos que viver no sobrenatural, mas o sobrenatural é o natural de Deus. Ele pode não ser natural para mim, mas é natural para Ele. Eu sou filho de quem? Feito à imagem de quem? Tenho o caráter de quem? Vivo pelo Espírito de quem? Então o extraordinário é meu. Mesmo quando eu não dou conta. Porque sabe o que acontece quando eu não dou conta? Isso aciona uma coisa ainda mais extraordinária que se chama graça. O apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, aí o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, se você tenta e não dá conta, que coisa extraordinária. Por quê? Porque você aciona graça. E o poder de Deus se aperfeiçoa naquilo que você não dá conta. Amém? Vamos ficar de pé?